Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de junho de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o Alexandre de Moraes está voando baixo e abriu o prazo para as alegações finais dos réus da trama golpista. Na verdade, para a acusação, para a defesa e para o delator. Com isso, dá para estimar com uma boa dose de precisão quando o Bolsonaro vai ter sua prisão decretada, pedida pelo Alexandre de Moraes, que é ele que vai pedir e é ele que vai decidir aonde o Bolsonaro vai ficar preso. Inclusive, como eu já mostrei hoje na edição de 11 horas da manhã do Blog da Cidadania, já mostrei que o STF está discutindo onde vai prender o Bolsonaro. Bom, estão querendo saber se é na Papuda, se é em quartel, se é na sede da Polícia Federal, como foi com Lula. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o prazo para prender o Bolsonaro é setembro. E olha só que é muito mais rápido do que a gente estava pensando, tá? Porque eu achava que as alegações finais iam ser abertas no final do mês de julho. Não, o Moraes abriu agora. Então, esse prazo vai começar a contar já, né? Porque tem o plantão no STF e as alegações finais vão ser feitas primeiro pela acusação, que é o Paulo Gonet, o PGR, depois o delator, o Mauro Cid, e depois todos os réus juntos, né? Fora o Mauro Cid, os outros 7 réus, porque o Mauro Cid é o delator. Muito bem, o PGR vai fazer muito rapidamente. Cada um tem 15 dias após o término do outro para fazer as suas alegações finais. Então, a acusação tem 15 dias para fazer as alegações finais. Depois que fizer as alegações finais a acusação, o delator, de posse da acusação contra si e contra os outros, ele vai fazer as suas alegações. Ele tem mais 15 dias para fazer as alegações. E depois do delator, os outros 7 réus, incluindo o Bolsonaro, terão 15 dias para apresentar as suas. O que é que acontece? O PGR não vai demorar. E o Mauro Cid também não vai demorar. Então, esses dois aí, muito provavelmente até final da primeira quinzena de julho, já apresentaram as suas alegações finais. E aí tem mais 15 dias para os outros réus, até o final de julho, até 31 de julho, por volta de 30, 31 de julho, os outros réus vão ter que apresentar as suas alegações finais. Com isso, esses réus vão ser julgados, o julgamento vai ser iniciado com a velocidade que o Moraes está imprimindo, o julgamento vai ser no comecinho de agosto, né? Vai ser no comecinho de agosto e cada réu deve demorar o quê? 1 hora, 2 horas para ser lido o voto de cada ministro, são 5 ministros, então é possível que vá aí 1 semana, mais ou menos, para lerem os votos de cada ministro, porque na verdade são 4 ministros, porque o voto do relator já vai abrir o julgamento já vai começar com o voto do relator feito, que é o Moraes. Então são 4 ministros para votarem, e esses votos, vamos dizer que demora de meia hora a 40 minutos o voto de cada um, dá para julgar pelo menos uns 2 réus por dia,
Isso pode demorar, no máximo uma semana, 5 dias úteis. Então, até a primeira quinzena de agosto, deve estar todo mundo condenado. E aí, o que se espera é que demore cerca de 30 dias o acórdão, que é a decisão, a batida de martelo, né, a decisão final, o acórdão do julgamento. A partir da promulgação do acórdão do julgamento, o Alexandre de Moraes já pede imediatamente a prisão dos réus que forem condenados à prisão, todos vão ser condenados à prisão. Então, isso há uma viabilidade de o Bolsonaro, em tese, né? Isso é uma tese, mas o prazo é muito preciso. Pode ser uma semana depois, uma semana antes, mas o prazo que eu vou dar aqui é muito preciso. Existe possibilidade real de o Bolsonaro ir em cana no dia 7 de setembro. Não acho que o Alexandre de Moraes vai fazer isso, porque é ele quem vai decidir, inclusive o local da prisão, se é Papuda, se é em quartel do Exército, ou se é na Polícia Federal, como Lula. Mas querendo, eu não acho que ele vai querer, porque não vai querer dar esse milho para os bolsonaristas falarem que ele é ditador, que ele está tripudiando o Bolsonaro. Mas no mês de setembro, com certeza, o Bolsonaro está em cana. Então está batido o martelo, minha amiga, meu amigo. Vamos ver essas informações que eu preparei para mostrar para você. Informação de última hora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou agora há pouco que se dê início ao prazo para alegações finais do núcleo crucial da ação penal que apura uma tentativa de golpe no país. Com este prazo final, Luísa Martins, isso pode fazer com que o julgamento aconteça até agosto, setembro? Com certeza, Uribe. Vamos aos termos aqui da decisão. Primeiro, antes de tudo, vamos dizer que as alegações finais, elas são uma etapa do processo que praticamente encerram a fase da investigação. Então, a partir de agora, vai caber à PGR e aos réus informarem ali num memorial completo os seus pontos de vista a respeito de todas as provas que foram colhidas, os depoimentos das testemunhas, os próprios interrogatórios, as acariações que aconteceram agora na reta final, fazer um grande cruzamento de dados e, com isso, apresentar ao Supremo as suas alegações finais, ou seja... Quanto a isso, não tem muito mistério, mas a gente avança um pouquinho mais nessas discussões. Veja só, mais cedo saiu aqui essa informação na revista Veja, por volta da manhã desta sexta-feira, final da manhã desta sexta-feira, que as discussões sobre o tipo de pena a ser aplicado a Bolsonaro. O que é isso? Pelo cronograma traçado, o julgamento de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado deve ser concluído entre agosto e setembro. Em Brasília, não há muita margem para dúvidas sobre o veredito que será anunciado pelo Supremo. O ex-presidente pode ser condenado a até 40 anos de prisão. No pior dos cenários, passará pouco mais de 6 anos, o equivalente a 1/6 da pena, cumprindo a sentença em regime fechado. Diante dessa perspectiva, muito se especula sobre o local onde ele ficará detido. Há algumas opções em avaliação. Pode ser na Papuda, a famosa penitenciária do Distrito Federal que recebeu os condenados do Mensalão, e pode ser nas dependências da Polícia Federal, como já aconteceu com o presidente Lula, e pode ser em uma unidade militar do Exército. Mas essa questão do 1/6 da pena aí não é bem assim. Alguns juristas dizem que esse crime do qual essas pessoas são acusadas, principalmente Bolsonaro, é equiparado a crime hediondo. Aí é 1/3 da pena, aí são 15 anos, né? Mais de 15 anos. Bom, vamos lá. O Supremo emitiu isso agora no meio da tarde, desta sexta-feira, e diz aqui: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira a intimação das partes para apresentação das alegações finais da ação penal 2668, que apura a atuação do Núcleo 1 na suposta tentativa de golpe de Estado.
Trata-se da última etapa na tramitação do processo antes de seu julgamento. As partes, acusação e defesas, terão 15 dias sucessivamente para apresentar suas últimas manifestações sobre o caso. Em seu despacho, o ministro declarou encerrada a instrução penal, fase em que são produzidas as provas perante o judiciário. Nesse período, foram ouvidas as testemunhas, interrogados os réus e realizadas todas as diligências solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas devidamente autorizadas pelo relator. O prazo de 15 dias para as alegações finais é contado de forma sucessiva, iniciando-se para a PGR, após a apresentação das alegações pela PGR, a defesa do réu tenente-coronel Mauro Cid terá 15 dias para sua manifestação. Como o militar firmou acordo de colaboração premiada, deve se manifestar antes dos demais réus. Por fim, o restante das defesas terá um prazo conjunto de mais 15 dias para apresentar suas alegações. Os prazos não serão suspensos durante o recesso judiciário de 2 a 31 de julho, já que um dos réus, o general e ex-ministro Walter Braga Neto, está preso. São réus na ação penal o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras 7 pessoas. Alexandre Ramagem, deputado federal, etc., etc., aí tem a descrição dos réus, e todos foram denunciados por 5 crimes que todos já sabem. E aqui você tem a decisão do Alexandre de Moraes, e aqui ele fala passo a passo do processo, né, as alegações de nulidades que ele rebateu, inexistência e nulidade, amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova, inexistência e nulidade, que eles arguíram, os réus, várias nulidades para o processo, e aqui ele rebate ponto por ponto. Depois ele faz toda uma reconstituição do que foi o julgamento, a instrução penal, né? E aí ele fala sobre cada um dos réus, sobre as testemunhas que foram apresentadas. Os testemunhos é um retrospecto de tudo, e aí na penúltima página, que você vai ver aqui embaixo, aqui ele trata das diligências pedidas após o interrogatório dos réus, né, aquelas que ele autorizou, e aqui no final, você vai ter na página 26, diante de todo exposto, é encerrada a instrução com a realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, intimem-se as partes para apresentação das alegações finais naqueles termos que eu já expliquei. 27 de junho de 2025, então tem aí, na verdade, ainda são 3 dias do mês de junho e mais 31 dias do mês de julho. Então, nós estamos falando aí de 34 dias. Nesses 34 dias, você deve concluir todas as alegações finais, porque o PGR já deve ter até pronta a alegação final dele. Então, os réus, o Mauro Cid, não sei, ele não ganha muito, né, prorrogando aí. Então, o Mauro Cid ele ganha pouco, na verdade, ele não ganha nada, ele perde, né? Quanto mais rápido for esse julgamento, melhor para o Mauro Cid, ele já pega os benefícios e sai dessa situação. Então, o PGR ele só vai fazer essa alegação final dele depois do PGR, que é a acusação, porque é para que os réus saibam do que eles estão sendo acusados, né? Eles vão ver a acusação da PGR, as alegações finais. Então, Mauro Cid vai rebater, e vai rebater muito rápido. Ou seja, até o final de agosto, com certeza, os réus, dos outros 7 réus, vão ter, minha amiga, meu amigo, que entregar as alegações finais deles. Aí, questão aí de uma semana, não vai dar uma semana, o Alexandre de Moraes está marcando no mesmo dia. Encerrou o prazo das alegações, que vai encerrar provavelmente no fim de julho, antes do fim de julho, ele vai marcar esse julgamento aí para a primeira ou segunda semana de agosto, mas sem dúvida. E o julgamento demora o quê? Uma semana? Não é mais do que isso. Aí você vai ter o acórdão. Geralmente, casos complexos, um acórdão pode demorar até 90 dias.
Mas no caso do julgamento do mensalão, por exemplo, foram 60 dias. Na prisão do Lula demorou 60 dias para o acórdão. No caso Bolsonaro vai demorar menos, porque está sendo imprimida uma velocidade muito grande. Então é muito factível prender o Bolsonaro no mês de setembro, porque promulgado o acórdão, né? Promulgado o acórdão, o Alexandre de Moraes pode pedir a qualquer momento a prisão do Bolsonaro. E aí não vai ter dúvida. Por isso, essa matéria aqui, que diz que eles já estão discutindo onde vão prender o Bolsonaro. Então, uma coisa a gente precisa entender. Essa ação penal está voando. Não se pode julgar ninguém. Pior criminoso, ele tem direito à defesa e a julgamento. Eu sou casado hoje com uma advogada e a gente sempre discute isso aqui em casa. O pior criminoso tem direito à defesa e ele deve ter o direito de defesa dele. Então, você queimar etapas para fazer tudo rapidinho, porque todo mundo acha que ele é culpado, como eu também acho, isso é coisa de ditadura e o Brasil é uma democracia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.